Pixel. Esse é o nome que a gente dá para a menor unidade de uma imagem digital. E foi usando esse conceito que a GameKit nomeou um dos menores portáteis já feitos e certamente o menor que já passou em minhas mãos. Esse aqui, que cabe na palma da minha mão, é o GKD Pixel 2, um portátil minúsculo, mas que não faz feio em momento algum no quesito desempenho. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida em tudo que esse carinha aqui é capaz. E já vamos começar esse vídeo direto com o unboxing do aparelho. Apesar da caixinha ser bem simples e aqui no quesito qualidade parecer realmente um produto barato que você compra ali em qualquer loja, eu diria que é uma caixinha bonita e que chamou minha atenção. Mas dentro da caixa não tem muita coisa. Só vem esse folheto aqui, que aliás vem com uns erros de tradução bem grotescos, mas até que traz umas informações úteis. Não tem cabo USB, não tem protetor de tela. Dentro da caixa só tem o manual e a estrela principal, que é o GKD Pixel 2. Esse aparelho vai estar disponível nas cores cinza, roxo, vermelho, verde e azul. Eu optei pela versão vermelha para combinar com outros aparelhos que eu já tenho e sinceramente eu não me arrependi. O aparelho é bem bonito, tem uma construção toda em metal e que passa uma sensação excelente ao manusear. Realmente parece algo ali bastante premium. Na lateral, a gente encontra os botões de volume e a entrada para cartão microSD. E do outro lado, temos os botões de menu, power e os 4 LEDs que servem para te mostrar o nível da bateria do aparelho. A princípio, esses LEDs de carregamento dão um charme a mais ao design do aparelho, só que infelizmente eles não incluíram uma opção de desligá-los ou ao menos de diminuir esse brilho. Então toda vez que você estiver jogando no escuro, isso aqui vai chamar bastante atenção, às vezes até mais do que a própria tela. Pelo menos até o momento, nem no sistema oficial e nem nas ROMs customizadas existe uma opção para controlar esse LED. Na parte inferior, a gente tem a entrada USB-C e a entrada de fone de ouvido. Uma coisa que eu queria pontuar logo de cara é que esse aparelho suporta cabos USB-C para USB-C. E tem suporte a carregamento rápido também. Além disso, essa porta suporta OTG, o que significa que você pode conectar acessórios USB, como adaptadores, pendrives, controles e afins. Infelizmente, essa porta USB não vai tirar o 10 porque ela não tem saída de vídeo. Então, não rola de conectar esse aparelhinho aqui na TV. O que seria uma boa, aliás, dado o quão portátil esse carinha é, mas enfim. Na parte traseira do portátil, temos o logo da linha Pixel, o modelo e um pequeno detalhe cavado aqui no metal. Essa parte aqui no canto inferior esquerdo serve para colocar um cordão, como a gente fazia lá nos celulares antigos e em outros portáteis também. Na parte superior, a gente tem aqui no canto os botões R1 e R2 e mais ao centro os botões L1 e L2. Os botões L1 e R1 são bem tranquilos de apertar, mas o L2 e o R2, que ficam mais ao centro, vão necessitar ali de um certo esforço e precisão para alcançá-los, ou então você vai acabar apertando sem dúvidas o L1 ou R1 acidentalmente. Aliás, falando em controles, vamos voltar aqui para a face principal do aparelho. Em relação à qualidade do D-pad e dos botões de face, eu diria que eles são bem decentes. Apesar do aparelho ser bem pequeno, os botões têm um tamanho aceitável, o que torna eles agradáveis de apertar. Só que o D-pad, apesar de transitar bem entre as direções, não me transmite tanta confiança que ele vai apontar sempre para a direção correta. A gente vai fazer esse teste aqui mais tarde, quando a gente for jogar algum jogo que precise de mais precisão, mas a priori ele não me passa tanta confiança. Os botões de face, por sua vez, vão ser macios e silenciosos, mas não tem tanto aquele feedback de clique como a gente está acostumado a ver em outros aparelhos. Enfim, vai ser questão de gosto. Se você prefere os botões com mais clique ou com menos clique, é uma questão de preferência e eu acho que não dita muito sobre a qualidade dos botões. A principal atração desse aparelho é, sem dúvidas, o tamanho reduzido dele. Então, já que esse é um aspecto tão importante, vamos comparar ele aqui com outros aparelhos, especialmente aqueles verticais que são da mesma categoria. Vou começar aqui pelo Anbernic RG35XX, o maior dos verticais que eu tenho aqui na minha coleção. A diferença de tamanho dos dois é assustadora. O GKD Pixel chega a caber dentro da área de tela do Anbernic. A espessura também é consideravelmente menor aqui no Pixel, já que no Anbernic tem essa bundinha aqui na parte de trás, onde ficam as suas mãos. Continuando a lista em ordem decrescente, temos o TrimUI Brick. Esse aparelho, que aliás também conta com excelente construção,
ele vai ser significativamente maior do que o Pixel quando se trata de altura e largura, mas no quesito espessura, a parte mais fina chega a ser inclusive menor do que a espessura geral do Pixel. Logo em seguida temos dois irmãos, o Miyoo Mini Plus e o Miyoo Mini. O Plus, como o nome sugere, é uma versão maior e tem uma tela de 3.5 polegadas e, portanto, ainda vai ser bem superior ali às dimensões do Pixel. Eu diria que as medidas dele são bem próximas aqui do TrimUI Break. Só que o irmão menor, o Miyoo Mini, é que vai chegar mais perto dessa proposta do Pixel 2. A sensação que eu fico quando eu coloco os dois lado a lado é que o Pixel economizou todo o espaço, e aqui coloco entre aspas, desnecessário da carcaça, sem que sacrificasse no tamanho dos botões ou da tela. Claro, o Miyoo Mini ainda vai possuir uma tela maior de 2.8 contra 2.4 do Pixel, mas as dimensões começam a se aproximar. Infelizmente, as limitações também. Esses dois aparelhos não têm conectividade Wi-Fi e nem Bluetooth, e infelizmente também não são dos mais confortáveis para todo tipo de jogo. Eu diria que aparelhos micro, como esses dois aqui, são mais adequados para jogar aqueles jogos ali que você consegue controlar com a mão só, como é o caso de um Pokémon ou de qualquer outro RPG, ou jogos que você não precisa de um tempo de ação tão rápido ou de uma combinação de vários botões ao mesmo tempo. Um jogo de plataforma, por exemplo, que exige muita precisão, eu acho que não vai funcionar tão bem nesses carinhas aqui. Agora, se a gente colocar os 4 aparelhos numa escadinha na ordem crescente, é possível observar as diferenças de dimensão tanto na altura quanto na largura, onde o Pixel, aliás, segue imbatível. E quando a gente coloca eles lado a lado, é que a gente vê que ele é realmente muito pequeno, inclusive também na espessura. E só para fechar esse trecho, eu resolvi comparar ele também com um aparelho fora dessa categoria de verticais, que é o Retroid Pocket Mini. Mais uma vez, o Pixel cabe literalmente na tela do Retroid Pocket Mini, mas sem sacrificar ali nas dimensões dos botões, que se fossem pequenos demais, certamente seriam muito mais desconfortáveis. Eu já te adiantei aqui alguns pontos sobre a especificação desse aparelho, mas vamos aqui dar uma resumida rápida num quadro geral. A tela é de 2.4 polegadas e utiliza um painel IPS com resolução 640 por 480. Em outras palavras, é de excelente qualidade e tem uma alta densidade. O processador é o Rockchip RK3326S. Aliás, a versão anterior desse processador, o RK3326, sem o S no final, está presente em vários outros aparelhos conhecidos do mercado, a exemplo do Battle XP G350, do R36S e de vários aparelhos ali da Anbernic. A memória RAM aqui é de 1 GB. Não há armazenamento interno, ficando a critério do microSD que você insere no aparelho. Normalmente vai ser de 64, 128 ou 256 GB. A bateria é de 1800 mAh, o que não vai ser ali das maiores, mas vai te entregar umas 3 a 4 horas de jogatina. Como eu já mencionei antes, a bateria pode ser recarregada através de USB-C para USB-C, diferente de vários outros aparelhos, trazendo ali um carregamento mais rápido. Infelizmente, não há conectividade Bluetooth nem Wi-Fi nativas nesse aparelho. Mas tem solução. Você pode utilizar um adaptador externo via a entrada USB-C. E para fechar, ele roda um sistema operacional baseado no Rocknix, que é uma distribuição Linux para videogames portáteis. Quanto às dimensões, o aparelho tem 8.1 cm de altura, 6.3 cm de largura e 1.7 cm de espessura. É bem pequeno. Existem duas opções de front-end nesse aparelho: a UX, interface nativa do GKD Pixel 2, ou o Emulation Station, que é um front-end já bem conhecido que tem mais customização. Alternar entre as duas front-ends é bem simples, basta você selecionar ali uma opção no menu e pronto, dá para alternar entre os dois. Ao ligar o meu aparelho, que aliás foi comprado no AliExpress e não nas lojas norte-americanas, ele veio totalmente em chinês. Eu até tentei modificar aqui nas configurações, mas a tradução é bem limitada e muita coisa acaba ali permanecendo ainda no idioma original. Ele vai ter a opção em português também, mas muita coisa não está traduzida, então vai ficar essa mistura de português e inglês a todo momento. O que me leva naturalmente a optar por utilizar o Emulation Station como front-end. Ele é bem mais maduro, a gente sabe que as traduções realmente funcionam aqui, me parece ser uma opção melhor. Só que infelizmente a versão que vem instalada aqui no meu aparelho não vai suportar a troca de idioma.
Então eu tive que reinstalar o sistema operacional, substituindo por um chamado Rogue OS, que é basicamente uma versão customizada desse mesmo sistema operacional, só que com várias melhorias feitas ali pela comunidade. O processo de instalação foi bem simples e pronto, temos aqui o Emulation Station. Para quem já utilizou em outro aparelho, não tem muito mistério de como utilizar essa interface, tem muita opção de personalização, dá para trocar os temas, e enfim, é cheio de configurações. Como eu mencionei antes, o aparelho não vai ter suporte ao Wi-Fi, então eu decidi pegar esse adaptador aqui da TP-Link, e aí foi só conectar num outro adaptador USB-A para USB-C e ligar no aparelho. Depois você aperta Start, vem aqui nas configurações de rede e já vai conseguir acessar sua internet sem fio sem nenhum problema. De resto, já vem tudo configurado. Tudo que você precisa em relação a emulador, aplicativo, a ferramenta, configuração, já está tudo pré-configurado. E já que os emuladores utilizam RetroArch, você ainda tem uma infinidade de customizações para aplicar em cima daquilo que já vem pré-configurado. Mas enfim, chega de falação, vamos testar aqui alguns jogos e ver como é o desempenho desse aparelho. Então vamos começar nossos testes aqui com o Super Nintendo, mais especificamente o Mega Man 7, e você pode ver que esse jogo aqui se encaixa perfeitamente no aspecto 4x3 dessa tela. Realmente vai preencher ali todo o espaço disponível, e além disso os elementos são grandes o suficientes para que você consiga enxergar com facilidade. O segundo jogo aqui da nossa lista é o Contra 3, também de Super Nintendo, e a vantagem é que esse jogo permite que a gente teste aqui o D-Pad também. Então a gente vai aqui apertar para baixo e ver qual é a sensibilidade dele para que o personagem troque de direção. Dá para perceber que eu apertando para baixo e movendo um pouquinho para o lado, ele já vai trocar, o que significa que o D-Pad é bastante sensível. Não é o tipo de toque acidental que vai ocorrer ali toda hora durante uma jogatina normal. Eu realmente estou forçando a barra aqui, estou empurrando o D-Pad bastante para o lado, mas mesmo assim eu diria que é um D-Pad apenas ok. Ele vai acontecer de vez em quando aqui uma mudança de direção acidental, mas nada tão grave. Passando aqui para o Game Boy, a gente vê que já começam a aparecer aqui um pouquinho mais de bordas pretas e que a telinha fica um pouco menor. De fato, a proporção da tela não é a mesma do Game Boy. Aqui a gente tem uma tela 4x3, enquanto o Game Boy usa uma proporção 3x2. Então, infelizmente, não vai dar match, mas eu acho que ainda é uma experiência bem boa, ainda dá para enxergar perfeitamente tudo que está na tela. Partindo aqui para o PS1, eu diria que esse é o teto desse console em termos de desempenho satisfatório. Você até vai conseguir rodar alguma coisa acima do PS1, é verdade, mas não vai ter um desempenho ali tão consistente e vai depender muito jogo a jogo o que é que vai rodar bem e o que não vai. Aqui eu estou fazendo um teste do Crash Bandicoot 3, que roda muito bem, salvo raríssimos momentos em que há ali uma queda de frame. Mas tem uma limitação que não é necessariamente de poder, e sim de controles. Aqui no Apescape, infelizmente a gente não consegue jogar esse jogo, já que ele necessita de um controle DualShock com analógicos. Então não dá para você controlar tudo com os botões que a gente tem disponível. Quando a gente começa a navegar em terras 3D, a exemplo do Nintendo 64, aqui o desempenho já vai ser mais ou menos. Por exemplo, tem alguns jogos que vão rodar muito bem. É o caso aqui do Mario Kart 64 e realmente a experiência aqui é impecável. Não tem nenhum tipo de bug, não tem queda de performance, roda perfeitinho. Mas infelizmente a gente vai encontrar também muitos problemas de emulação. A exemplo desse Yoshi aqui, que simplesmente é injogável devido à quantidade excessiva de glitches visuais na renderização do jogo. E ele não é o único, teve esse jogo aqui, o International Superstar Soccer, que nem a marca da Konami consegue renderizar. Já jogos como Rayman 2 rodam bem e sem bugs gráficos, só que a performance não é tão estável. Eu pude notar aqui várias quedas de frame ao longo dos meus testes e é isso, você está navegando fora do território ali de PS1, você está começando a entrar em um território totalmente 3D, o desempenho vai ser mais ou menos. Outro console que ele suporta é o Nintendo DS, que tem tanto jogos 3D mais complexos
quanto outros com arte bem mais simples e que não requer tanto desempenho assim. Eu não tive problemas em rodar os jogos que eu testei nesse console, mas eu acho que ele vai funcionar bem para aqueles tipos de jogos que não precisam de toque na tela. Isso porque o aparelho não suporta touch, então você vai ter que mapear a canetinha do seu console para o controle do dispositivo, seja usando ali o D-pad ou qualquer outra tecla. Infelizmente não funciona muito bem, porque ele não vai te dar uma precisão, vai ser lento, então jogos que precisam de caneta não recomendo. Agora um jogo feito Pokémon é perfeito, porque você pode alternar a tela a qualquer momento e na maioria das vezes você nem precisa da segunda tela. Toda a ação é focada basicamente em uma tela e aí você precisa trocar em momentos pontuais para a segunda tela para ter maior visibilidade de um menu, de um mapa ou de alguma coisa extra. A mesma coisa acontece com Mario Kart, que aliás roda muito bem e não vai ter aqui queda de frames, enfim, vai ser bem estável a performance. E a segunda tela é usada somente para consultar o minimapa, coisa que você nem precisa durante a corrida. Então, em resumo, se o jogo não precisa de touch e a segunda tela é algo mais opcional ou que você não precisa a todo momento, dá para jogar perfeitamente, porque a gente tem aqui o atalho de troca rápida de tela e pronto, funciona muito bem. Já quando a gente vai pro lado do PSP, a coisa é bem mais ou menos, muitas vezes mais para menos do que para mais. Esse Mega Man aqui, por exemplo, vai rodar muito bem a 60 FPS cravado, mas ele não tem um gráfico tão complexo e que demanda tanto poder de processamento assim. A mesma coisa acontece aqui com esse jogo do Snoopy, que vai ficar aqui nos seus 30 FPS cravados sem muita queda de frame. Ele roda muito bem. Só que a depender do jogo, por exemplo, eu tenho aqui esse FIFA da Copa do Mundo de 2010, se eu não me engano. Infelizmente ele não roda nada bem, ele vai rodar aqui nos 14, 15 frames por segundo, o que torna a experiência praticamente injogável. E aí, quanto mais pesado for o título, menor a probabilidade que você vai conseguir rodar ele bem, mesmo em resolução 1x. Uma alternativa bem legal que a gente costuma ter nesses consoles é o Portmaster. Esse aplicativo aqui, ele permite basicamente rodar alguns ports de jogos de PC. Então, eu estou aqui com o Wi-Fi conectado, eu vou poder atualizar o aplicativo e baixar alguns jogos que tem port disponível para esse sistema. Se a gente vier aqui na lista, a gente vai ver tantos jogos mais desconhecidos e que não são tão populares aí em sistemas como o Steam, mas a gente vai encontrar aqui também alguns bem populares, a exemplo do Axiom Verge, do Balatro e de vários outros sucessos que são jogos simples e que devem rodar nesse hardware tranquilamente. Se você tiver com o Wi-Fi conectado, é bem simples, você consegue utilizar o próprio aparelho para baixar e instalar os jogos, mas você vai precisar colocar os dados do jogo original para que ele consiga rodar. Então esse não é um aplicativo de pirataria, ele é um aplicativo de ports. Você precisa fornecer os dados do jogo. Eu fiz o teste aqui com um dos jogos indies mais populares de todos os tempos, se não o mais popular atualmente, que é o Stardew Valley. Esse tipo de jogo funciona muito bem para esse aparelho aqui, porque a movimentação é bem simples, é uma vista top-down, então você vai conseguir ali utilizar apenas uma mão para controlar e em raríssimos momentos você precisa apertar mais de um botão ao mesmo tempo. Então é simplesmente perfeito para esse tipo de uso. O port roda muito bem, não percebi nenhum bug, nenhuma queda de frame, absolutamente nada. É uma experiência assim realmente nativa. Outro clássico que eu testei é o Celeste. E esse tipo de jogo é exatamente o que eu não recomendo que você jogue nesse aparelho, porque suas mãos vão doer em pouquíssimo tempo. Esse jogo requer muita precisão dos movimentos, então você vai precisar ali de um D-pad super preciso. Além disso, você não tem uma pegada muito boa, que você também vai precisar para esse tipo de jogo, mas se minha mão já ficou doendo no Steam Deck, eu nem recomendo que você arrisque ele num aparelho como esse. Mas saiba que é possível, roda perfeitamente através do Portmaster. Outra coisa que esse aparelho suporta e que eu acho que é um uso fantástico que combina muito bem com ele é o Pico 8. Caso você não conheça, o Pico 8 é basicamente ali uma engine de jogo, meio que um console aberto em que qualquer um pode chegar e desenvolver um jogo para ele. São joguinhos simples e que são gratuitos, que você tem ali uma biblioteca
bem vasta de jogos, mas que eles realmente têm uma simplicidade tanto do ponto de vista gráfico quanto do ponto de vista de controles. Então não espere aqui nada revolucionário, apenas uma coletânea de vários joguinhos legais. Um deles é esse aqui chamado Pickleware, que nada mais é do que um WarioWare sem o Wario e sem nenhum personagem da Nintendo. Então todas as mecânicas que você já conhece ali do WarioWare, usando apenas 2 botões, vai ter aqui. É um jogo bem legal e realmente tem uma infinidade de joguinhos para o Pico 8 que eu recomendo que você tire um tempo para explorar. Tem muita coisa boa mesmo e de pequena escala. Bem, o GKD Pixel 2 vive e morre abraçado exatamente por aquilo que ele propõe. Se por um lado ele traz uma portabilidade espetacular por ter um dos menores corpos do mercado, é exatamente esse tamanho que acaba comprometendo bastante o conforto e limitando o seu uso. A qualidade de construção é indiscutivelmente boa. O corpo em metal faz o aparelho parecer sólido e bem resistente, e a combinação de uma tela bonita, de alta densidade, com alto-falante de boa qualidade e um suporte a carregamento rápido entrega uma experiência bem positiva que a gente não está acostumado a ver, inclusive em aparelhos mais caros e maiores. Mas é exatamente por ser um portátil tão pequeno que ele acaba sacrificando ali em alguns pontos. A tela não tem suporte a touch, por exemplo, e infelizmente falta conectividade Bluetooth e Wi-Fi, algo que dificulta ali a configuração e reduz a praticidade do aparelho no dia a dia. Felizmente, esse último ponto dá para consertar ali com um adaptador USB-C, então não é o fim do mundo. No quesito performance, ele não faz feio. Se você considerar que esse carinha aqui é bem pequeno e for com a expectativa que ele vai rodar bem ali até o PlayStation 1 e tudo que vier depois disso é bônus, a sua experiência vai ser bem positiva, porque ele roda muito bem os jogos dessa geração e se arrisca ali nos jogos 3D de Nintendo 64 e PSP. Ele vai conseguir rodar vários deles bem, mas não necessariamente de forma consistente. O preço, eu confesso que não é dos mais baratos, mas ainda está ali dentro da faixa de preço para esse nível de desempenho. Talvez, se você busca ali um aparelho extremamente pequeno e portátil, seja interessante considerar a opção do Miyoo Mini V4, que apesar de estar sendo descontinuado muito em breve, você ainda encontra em valores menores do que esse daqui. Mas eu reforço, ele não está caro. Ele traz aqui uma excelente construção, uma tela de boa qualidade e uma performance aceitável para essa faixa de preço. Só que o maior problema é que dificilmente você vai investir nele para ser o seu único console. Eu diria que ele funciona muito bem para ser uma segunda opção, para quem já tem um portátil e quer algo mais portátil e mais prático de utilizar no dia a dia. Então, se você não tem um outro portátil para jogar, procure uma opção maior. Agora, se você busca uma opção extremamente portátil para complementar a sua experiência, para ser um dispositivo a mais que você vai jogar fora de casa, esse aqui é uma excelente pedida. Mas e aí, o que você achou desse aparelho? Você acha que é uma boa opção para quem busca portabilidade ou será que ele é pequeno demais para ser realmente útil? Me fala aqui nos comentários se esse tipo de nicho te agrada ou se os seus dedos doem ali só de imaginar jogando em algo tão pequeno. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente está bem perto de atingir a marca dos 1000 seguidores e eu realmente não vejo a hora de comemorar essa conquista. Eu fico realmente muito grato por todo mundo que tem apoiado aqui os vídeos, que tem deixado comentário e que tem me incentivado a continuar a produzir vídeos para vocês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final esse vídeo e tchau!